Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, que vês que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde e esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar. Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Bom, gente, me desculpa, boa noite a todos, né? Perdoe a minha falta de educação, comecei lendo sem dar boa noite a todos. Espero que estejam todos quentinhos, ainda mais agora recebendo a luz do nosso divino mestre, tanto de Jesus quanto do nosso querido Pai, né? Bom, vamos aos avisos primeiro, né? A Infantil continua, né, de vento em popa, todas as quartas-feiras, às 19h30, com a nossa querida Débora, que vai falar hoje para a gente, né? Iniciamos a evangelização de jovens também, tá, pessoal? Então, de 12 a 18 anos, quem vai estar tocando esse trabalho é a Carolina, né? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato aí, o Dalmiro está de olho aí no chat, né? Então, podem... Qualquer coisa a gente coloca o telefone da Carolina aí também para vocês entrarem em contato, quem tiver interesse. Ele acontece às segundas-feiras, às 8 horas também da noite, no mesmo momento em que acontece a reunião pública, como sempre foi quando a gente ia até o centro, certo? Além disso, nós continuamos com o trabalho de auxílio aos moradores de rua, né? Esse sábado agora foi o sábado do pessoal que faz o macarrão, e o domingo que vem, que é 27, certo? É o pessoal que faz a sopa, tá? E aí o sábado do dia 3 é o outro grupo, tá? Então, quem estiver a fim de ajudar, trabalhar, estamos seguindo todos os protocolos de segurança, com máscara, higienizando bem as mãos, está aberto aí para que cada vez mais a gente tenha a possibilidade de ter mais voluntários trabalhando com a gente, para que a gente possa formar 4, 5, 6 turmas, né? E poder fazer em outros dias e ajudar mais pessoas, tá? Além disso, as cestas básicas, quem estavam ajudando, né, teve umas mudanças, a gente fez uma conferência em relação à qualidade das cestas e não eram tão legais, então foi feito aí, vai ser procurado novas empresas para que a gente verifique se continua com as cestas. Por enquanto, as pessoas que quiserem cooperar, a gente está pedindo que seja doado ou o alimento, né, ou o valor, e nós vamos atrás dos produtos, né, para nós fazermos a cesta básica pelo centro mesmo, por enquanto, tá? Não percam a semana que vem, né, a próxima semana é o aniversário de 66 anos do centro. Eu sou muito grato de poder falar que eu tenho quase aí metade da idade do centro e metade da idade eu frequento esse centro. Para mim todo mundo fala, vai naquele centro, vai, eu falo, meu, não tem igual, não tem. Para mim realmente, desde os meus 4 anos eu frequento e vai ser muito bonito mais uma vez poder acompanhar essa linda festa que acontece tanto no plano físico quanto no plano espiritual, né? Para quem não sabe, o centro ele é um grande hospital de auxílio na espiritualidade, né? Pena que eu não tenho a capacidade de visualização, mas quem vê fala que é maravilhoso, que é muito grande, bonito. Então, dia 28/6, no mesmo horário, não percam o próximo episódio aí. Quem vai fazer vai ser a filha do José Herculano, a Heloísa Pires, né? José Herculano Pires, para quem não conhece, ele foi um grande tradutor, divulgador da doutrina espírita, né? Ele que fez algumas traduções dos livros de Kardec e também várias obras relacionadas ao espiritismo, né? Então ela vai falar sobre a vida dele e a obra dele, né? Então não percam que vai ser com certeza um tema muito bonito. E hoje, né,
a gente terá aí a Débora com um tema também muito especial, né, que acho que é muito difícil, a gente sempre, de certa forma, escorrega nessa situação aí, né, ou às vezes nem de falar que a gente está ajudando, mas a gente, quando ajuda os outros, sempre espera aquilo em troca, né, a mesma moeda, e nem sempre a gente recebe, né. Então a Débora hoje vai falar do dar de graça o que é de graça receber, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, e Débora, seja bem-vinda, que você tenha aí a iluminação dos amigos espirituais e possa nos amealhar com a sua palavra e com certeza com lindos ensinamentos que a gente vai ter hoje aí. Boa noite mais uma vez a todos. Obrigada, Adriano, pela introdução, pela leitura. E é isso, né? Hoje nós, como o Adriano já falou, hoje nós vamos só compartilhar aqui a minha tela. Tem exatamente aqui o tema da noite, né? Que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele cita então que é chegada a hora de Jesus reunir os seus discípulos para que eles iniciem o trabalho de propagação do Evangelho e da divulgação do Reino de Deus. E para que isso acontecesse, né, para que eles pudessem seguir com esse trabalho tão lindo e tão importante, eles receberam algumas instruções. E uma das instruções que eles receberam foi com relação a como eles deveriam proceder no trabalho que seria realizado. Então, Jesus sempre norteou o trabalho dos discípulos, dos apóstolos, com base no que ele fazia, na prática dele. Então, a prática dele era exatamente o que ele queria que os apóstolos fizessem. Mas ele não perdia a oportunidade de dar instruções de como esse trabalho deveria acontecer. Como se fosse um manual cristão de convivência, né, de sobrevivência na Terra. E, então, a primeira instrução que nós vamos ver hoje é esta que está na tela. Então curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Então, quando ele fala de curai os enfermos, era com o dom da mediunidade, permitindo que os discípulos pudessem, assim como ele fez por diversas vezes, que os discípulos pudessem propagar este ensinamento e essa possibilidade de diminuir o sofrimento, de diminuir a dor. Então, quando ele fala em ressuscitar os mortos, não são mortos do corpo físico, mas pensando em trazer as pessoas que estão, não estão vivas no mundo, no reino de Deus, de pessoas que estão alheias, que estão à parte, limpar os leprosos, expulsar os demônios, levar então a palavra de Deus através dos ensinamentos do Mestre Jesus. E aí, se nós formos refletir sobre essa faculdade que foi concedida aos discípulos, não tem como a gente pensar em possibilidade de cobrança por essas graças e por essas bênçãos que eles concediam, e por isso, então, Jesus complementou a instrução: dai de graça o que de graça recebestes. Por quê? Porque aquilo que os discípulos estavam fazendo não era algo feito por eles. Eles eram apenas instrumentos do plano espiritual. Eles estavam ali para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. Mas não eram eles que iam fazer isso. Eles seriam instrumentos do plano espiritual e principalmente da vontade de Deus.
as coisas aconteceriam de acordo com o merecimento, de acordo com a necessidade e de acordo com a evolução espiritual das pessoas que eles encontrariam no caminho. E pensando deste modo, não haveria nenhuma possibilidade de fazer disso um comércio, né? Mas como eu disse, Jesus, muito sábio, sabendo de todas as fragilidades, né, das pessoas, dos seres humanos, ele fez questão de deixar isso muito claro, de que esse dom da cura, essa possibilidade de curar as pessoas e de minimizar a dor das pessoas, deveria ser encarado como uma possibilidade de caridade, em hipótese nenhuma como fonte de remuneração. Então, trazendo para os dias de hoje, a gente pode pensar nas benzedeiras, que são pessoas que cada vez a gente encontra menos, né, mas que eram essas pessoas que serviam ali através da oração, através do seu corpo, através da sua dedicação, como forma de cura, né, mas não faziam disso a sua profissão, né, e se algumas faziam, não deveriam fazer. Por quê? Porque elas deveriam dar de graça o que lhes foi concedido de graça. Há um tempo atrás, nós estudamos sobre os falsos profetas, e a gente chegou até a comentar, né, sobre o João de Deus, e eu acho que lhe foi concedido a possibilidade da cura, né? Eu acredito que realmente ele tinha esse dom, mas infelizmente ele não soube abrir mão das possibilidades de crescimento material e pensando única e exclusivamente na caridade, né? Então ele aceitava dinheiro, ele aceitava bens em troca da cura, em troca de tirar a dor e de aliviar o sofrimento das pessoas. Então, Jesus deixa muito claro nessa instrução que ele passa para os discípulos que tudo isso que poderá ser feito em nome de Deus, em hipótese nenhuma poderá ser cobrado. Continuando nesse mesmo tema, Jesus falou em alguns momentos sobre este tema, que é: precatai-vos, né? Ou seja, fiquem atentos e não façam igual aos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Na verdade, ele fala sobre a questão das preces pagas no Evangelho de São Lucas, de São Marcos, de São Mateus. Por quê? Porque eles viviam o exemplo dos escribas, que eram, considerados ali os doutores, os mestres especializados no estudo e na aplicação da lei mosaica. E esses escribas, Jesus percebia que os escribas se aproveitavam desse conhecimento que eles tinham para tirar dinheiro em troca das preces que eles faziam. Então, o exemplo que Jesus deu, dos escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Por quê? Porque eles pegavam as pessoas no momento de muita fragilidade, no momento de muita dor, e aí então eles cobravam pelas preces, oferecendo um alento para aquelas pessoas, mas isso era cobrado. Então, quanto mais tempo eles ficassem na casa, mais eles cobravam. E eu comecei a pensar, como seria a nossa realidade se isso acontecesse, por exemplo, num centro espírita, O Adriano hoje fez aí a nossa abertura e se dispõe a fazer uma prece. Como que seria isso cobrado, Por hora, por fervor, A pessoa que rezasse com mais fervor podia cobrar mais.
dependeria, por exemplo, do lugar que a pessoa ocupa. Então, se o cliente do centro fizesse uma prece, ele poderia cobrar mais. Se fosse uma pessoa que estava terminando de fazer o curso, cobraria um pouco menos. Ou, de repente, poderia cobrar menos se o pedido fosse pequeno, mas fosse uma coisa de muita dificuldade, seria cobrado mais. Né? E quando a gente pensa nisso, quando a gente fala disso, isso nos causa um mal-estar e um constrangimento muito grande. E graças a Deus, né, que isso nos causa esse constrangimento, que isso nos causa esse mal-estar, porque nós já entendemos, né, que o exercício da prece que nos foi concedido gratuitamente não tem possibilidade de nenhuma cobrança. Não tem como você valorar esse tipo de trabalho. Até porque isso não é uma coisa nossa. Né? Eu não estou oferecendo um serviço meu. Então, eu estou oferecendo a possibilidade da comunicação com Deus, com Jesus, com o plano espiritual, que nos foi ensinado por Jesus, né? Que Ele nos deu gratuitamente. Então, em hipótese nenhuma, isso pode ser motivo de comércio ou de possibilidade de comércio. Eu queria até compartilhar com vocês um exemplo, que eu conheço uma pessoa, e ela, uma pessoa de muita confiança, e teve uma época da vida que ela queria conhecer novas possibilidades, novas religiões, e ela foi visitar alguns templos, algumas igrejas. E uma das igrejas que ela visitou, assim que ela chegou, a pessoa recebeu ela na porta, muito educada, e disse: quanto que você vai contribuir? E ela disse: eu posso até contribuir, mas eu queria contribuir depois, queria primeiro conhecer o trabalho, né, conhecer como é que funciona. E aí a pessoa disse: é que você precisa dizer quanto você vai contribuir para eu saber onde você vai sentar. Porque se você contribuir com um valor maior, você senta na frente. Se você contribuir com um valor menor, você senta atrás. Porque as bênçãos vão vir do altar para o fundo. E quem está na frente recebe bênçãos maiores. E é muito triste a gente ouvir essa história. É muito... a gente chega a ficar revoltado que ainda existam pessoas que se aproveitam da fé, que se aproveitam da fragilidade. Às vezes o dinheiro que a pessoa vai dar é o dinheiro do remédio, às vezes é o dinheiro do alimento, é o dinheiro do aluguel. Então é muito triste nós sabermos que isso acontece, apesar das instruções que nos foi deixada de maneira tão clara. Assim, reduzir a prece, né, uma coisa tão importante, tão maravilhosa, né, que é o momento de conexão espiritual, a um valor, né, ao dinheiro, algo perecível, algo momentâneo, algo material, é realmente muito triste. Eu acho que cabe a nós espíritas, que temos essa clareza de que esse não é o caminho, lutar contra, principalmente através do nosso exemplo, né? Principalmente através das nossas ações. Depois, tem aqui um outro momento nesse nosso capítulo, que foi quando Jesus expulsou os mercadores do templo. Então, eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pães. Não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Então, eu acho que nesse momento, Jesus deixa muito claro que
o reino de Deus não é passível de comércio. As bênçãos, elas são concedidas por merecimento, por necessidade, de acordo com a evolução de cada um. Então, não existe compra, não existe troca, não existe permuta para concessão das bênçãos. E eu assisti uma série, não sei se algum de vocês assistiu, a série que está na Netflix, Madalena. E assim, lá ela retrata Jesus em todos os momentos de uma maneira muito mansa, muito tranquila, muito calma, muito serena, muito justa, muito amorosa. E quando a gente vê essa cena ela é retratada de uma maneira diferente. Ele é amoroso, sim, ele é justo, sim, mas ele teve que, através da sua atitude um pouco mais firme, deixar muito claro o quanto aquilo não era aceitável, o quanto aquilo não fazia parte dos planos de Deus. Fazer comércio com a fé alheia, vender bênçãos, vender espaços, vender pedacinhos no céu. Então, essa mudança de comportamento e esse tom um pouco mais firme, um pouco mais incisivo, nos mostra o quanto aquilo era uma coisa grave, o quanto aquilo ia contra todos os ensinamentos que ele queria deixar para as pessoas e que ele queria que os seus discípulos propagassem, levassem adiante. Isso não quer dizer que a gente não possa ter uma imagem na sua casa, como um adorno, como uma forma de lembrar, né, de fazer ali uma referência a um santo que eu conheço a história e quero seguir, a um santo que eu normalmente me dirijo quando eu preciso de alguma coisa, quando eu tenho alguma necessidade. Então, não tem nenhum problema em termos imagens, em nos relacionarmos, né, em usarmos aquilo como uma ferramenta para uma conversa, ou até como um enfeite, como uma lembrança, de repente, de um passeio, de uma viagem, ou até um presente. O que nós não podemos é achar que a imagem de 2 metros nos traz mais proteção e mais bênçãos do que a imagem de 5 centímetros. Ou até que a pessoa que não tem nenhuma imagem não será agraciada com as bênçãos do Pai. Então, nós podemos ter, sim, imagens quantas nós quisermos, desde que isso não seja desde que isso não tenha uma relação com o que nós vamos receber de Deus ou o quanto nós estamos avançados espiritualmente. Os centros espíritas, os templos, as igrejas, eles precisam de contribuições para poder se manter, para poder cumprir com os seus compromissos financeiros, para continuar o seu trabalho, mas isso não é na base da troca, né? Se eu doar mais, eu recebo mais bênçãos, se eu doar menos, eu recebo menos bênçãos. Não, isso não tem nenhuma ligação. Eu posso ajudar, eu posso praticar a caridade, eu posso tentar ajudar o outro, mas nunca com a intenção de ser agraciado com essa ou aquela bênção. Depois, a gente vai falar um pouquinho nesse capítulo sobre a mediunidade gratuita. Eu vou só interromper aqui, pedir ajuda por um tempinho para vocês. Só parar aqui o compartilhamento. Vamos fazendo devagar. Então, nesse capítulo também, a gente fala um pouco sobre a mediunidade gratuita. E eu encontrei um vídeo do Chico Xavier. Ele participou daquele programa do Pinga Fogo em 1972. E aí ele fala sobre dificuldades financeiras. E eu queria muito passar o vídeo para vocês, mas o vídeo é um pouco longo para o tempo que a gente tem aqui para a nossa palestra. Então eu vou fazer uma introdução ao vídeo e depois eu compartilho o vídeo, porque eu acho que eu não conseguiria ser tão assertiva quanto foi o Chico Xavier. Então nesse vídeo, o começo do vídeo, ele fala um pouco sobre o pai,
sobre a relação que ele tinha com o pai, que o pai dele era um grande amigo dele, que o pai tinha 15 filhos, 9 da primeira família e 6 da segunda. E ele fala sempre que o pai tratava os filhos sempre como companheiros, que gostava muito de ver os filhos felizes. Comentou também nesse vídeo, que o pai trabalhou mais de 30 anos como cambista. Ele vendia bilhetes da Loteria Federal. E aí ele conta que em 1939 eles estavam atravessando uma fase difícil, só o Chico e o pai trabalhavam, uma irmã ficou viúva, então, não, o irmão morreu, ficou uma viúva dos filhos, o pai do Chico adoeceu, ele teve um problema de reumatismo e ele tinha que tomar uma injeção, que o Chico se refere a essa injeção como injeção de ouro. Essa injeção era para reumatismo. O pai dele ficou imobilizado por um tempo. Depois ele até comenta que essas injeções permitiram que o pai recuperasse os movimentos. E aí só que o pai tinha que tomar 2 injeções. Cada injeção custava 150 mil réis. E o pai e o Chico juntos recebiam 200 mil réis por mês. O tratamento foi feito. Eles ficaram devendo, contaram com o apoio, né, de amigos, de familiares, e essa situação se estendeu por quase um ano. E agora, então, ele vai contar um pouquinho como é que essa história terminou. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos, nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga, meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos. No tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo, nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Manuel.
Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, né? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias. E, naturalmente, que em breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então, até hoje eu compro, né? Eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Não muito, mas em junho e dezembro eu compro. Débora, seu áudio não está saindo. Ai, obrigada, Adriano. Agora sim. É muito botão aqui para apertar. O que eu tinha dito é que eu queria falar sobre a mediunidade gratuita, mas eu acho que o exemplo do Chico Xavier já diz tudo, né? Ele poderia ter enriquecido, né? Ele poderia dizer que aquilo era dele, ele poderia ter feito, mas assim, para ele era muito claro que aquilo não era dele, que ele era só uma ferramenta do plano espiritual para que aquelas obras chegassem para a gente e a gente pudesse aprender tanto, né? Então, eu acho que diante dessa conversa aí com o Chico, assim, é totalmente fora de cogitação qualquer tipo de cobrança, por prece, por oração, por palavra, por cura, por livros, né? Eu acho que não tem nem o que nós questionarmos. O que a gente precisa é vigiar, o que a gente precisa é estar atentos, né? E entender que todo médium que se dispõe a realizar um trabalho, esse trabalho é um trabalho voluntário. Esse trabalho é um trabalho que não lhe pertence. É um trabalho que visa única e exclusivamente o exercício da caridade, né? É permitir que o plano espiritual haja através das mãos do médium. Todo aquele conteúdo, todos os ensinamentos vêm do plano espiritual. E só eles é que podem levar esses méritos, né? Em hipótese nenhuma, o médium pode imaginar que alguma coisa é dele. E por isso é importante que os médiums, né, que as pessoas que têm esse dom, tenham a sua fonte de renda. Para que eles não tenham que ser testados, né, como foi o Chico Xavier, no limite, porque realmente é difícil. Então, a pessoa ela precisa entender que uma coisa tem que seguir em paralelo da outra. O meu trabalho, a minha fonte de renda, ela não pode, em momento nenhum, eu não posso imaginar que o trabalho que eu faço na faculdade tenha alguma possibilidade de remuneração. E aí, para terminar, né, eu vou compartilhar aqui com vocês umas palavras do Allan Kardec, dizendo que fora da caridade não há salvação. Então, tudo que nós fazemos em nome da caridade deve ser dado em tom de coração, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de troca, porque não existe esse tipo de troca com o plano espiritual, com o reino de Deus. Ai, gente, desculpa.
tive que pegar minha cachorra aqui. Adriano, as pros... porque ela ia começar a latir e eu já ia me desconcentrar. Então, já prefiro já agarrá-la. Ela é educadinha, pô. Pois é, que ela quer comer, ela vem me pedir comida. Não tá com você, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma coisa. Acho que ficou muito esclarecedor e deu para compreender bem, né? Mas esse final aí, com as suas informações, foi muito legal, né? Uma forma da gente conseguir entender e a importância da mediunidade, né? O quão difícil é, né, você ter a ferramenta na sua mão, né, essa faculdade, e saber utilizar da melhor forma, né? Lembrando que no Livro dos Espíritos e em outros livros deixa muito claro que a mediunidade nada mais é do que para as pessoas ali aquele ou médium mesmo é um aprendizado muito grande para ele, né? Bom, eu gostaria de abrir para perguntas. Quem tem perguntas para fazer aí? Eu tenho só uma observação. É um presente, né? Eu não conhecia esse vídeo do Chico, né? É sempre uma dádiva ouvi-lo, né? E que delícia, Débora. Eu acho uma leveza, uma graça. E eu quero te mostrar uma coisa, que nós estamos com adesivos iguais. O meu é um pouco mais claro, olha só. Não é mesmo, é igual. Igualzinho, é que eu pintei por cima, né? Ai, que legal. Na hora que abriu a sua telinha, eu falei, nossa, está no meu quarto, eu vim pra cá para te mostrar. Legal. Coincidências não existem, isso é verdade. E muito grata, eu acho que esses minutinhos, eles passam tão rápido, é gostoso, né? A gente fica com vontade de quero mais, né? De ouvir é sempre muito edificante, né? Aprendemos tanto, né? E Chico, eu acho que é o maior exemplo, sabe? Quando eu era menina, eu tinha muito sonho em conhecê-lo. E eu falava muito pro meu pai, eu não posso te levar lá, mas um dia você vai poder. Infelizmente não deu tempo, né? Mas sou fã, me inspiro muito nele. Sim. Obrigada, viu? Foi muito lindo, gostei demais, viu? Você é uma querida, viu, Débora? Você é muito generosa, sim. Obrigada. Vamos lá, pessoal. A Débora, acho que você foi bem esclarecedora. Não tem dúvidas. Que bom. Eu vou dar um tempinho aí para o pessoal pensar, mas eu vou fazer uma reflexão aqui, Débora. Na quinta-feira passada, a gente se reuniu, né? E o tema foi algo sobre fraternidade, se eu não me engano. Eu estou tentando lembrar o título aqui, mas tudo bem. Era uma reflexão em cima da questão do seguinte: nós pensarmos que nós temos uma vida, de certa forma, boa, né? A gente que tem casa, que tem comida, tem um emprego, tem uma família, né? Às vezes pode ser que uma dessas coisas esteja um pouquinho desajustada, né? E que nós temos que agradecer, né? Essa oportunidade, como o que você acabou de falar de estar com a gente. A gente tem a oportunidade também de receber todas essas dádivas de Deus e essas oportunidades dentro da nossa vida de aprendizado. E no final que você colocou a caridade, né? Se a gente recebe tudo isso de graça, por que em algum momento, né, ou de preferência em todos os momentos do dia, a gente não pode tentar ser um pouco mais caridoso, né? Adriano, e eu enquanto estava também fazendo esse estudo para apresentação, a gente chega a pensar que, na verdade, tudo nos é dado de graça, né? Inclusive, a possibilidade que você teve, né, de estudar para o seu trabalho, que eu tive de estudar para o meu trabalho, essa inteligência para que a gente pudesse aprender, e inclusive todo o conhecimento aos quais a gente tem acesso, nos foi dado de graça. Então, eu cheguei a conversar com o Marcelo sobre isso enquanto a gente estava estudando, e assim, na verdade, a gente deveria, né, ou seria o mundo ideal realmente, a gente não precisar cobrar, porque assim, nada é nosso,
né? Tudo é com a concessão de Deus, tudo vem através da permissão de Deus, seja através da nossa inteligência, da nossa possibilidade de trabalhar e de todo o conhecimento que Ele coloca à nossa disposição para que a gente possa ter acesso, né, Adriana? Então, assim, com certeza, no final desse capítulo, assim, a palavra que resume é caridade. E não é só dos médiuns, né? Não é só dos discípulos, não é assim, é de todo mundo, né? Porque tudo que a gente tem, realmente, nos foi dado de graça, né? Quanto que a gente pagou pela nossa vida, né? Tudo nos foi dado de graça. Então, claro, nós temos os nossos compromissos financeiros e a gente entende que esse mundo ainda exige de nós que nós estejamos atentos às nossas contas, às nossas despesas, a suprir algumas necessidades, mas, assim, é através da caridade que a gente vai poder exercitar esse dar de graça, que de graça recebeste. Com certeza é a caridade o caminho para que a gente possa seguir essa... Porque eu posso pensar, eu nem sou médium, isso nem tem nada a ver comigo, né? Mas isso tem tudo a ver com a gente, né? Por quê? Porque se eu sou médium, talvez a minha responsabilidade seja um pouco maior, mas eu não deixo de ter responsabilidade porque eu não sou médium. Por quê? Porque existem outras formas de praticar a caridade, não é só a cura que é caridade. Existem outras formas de praticar a caridade, às vezes é uma ligação para uma pessoa que está precisando, já é uma forma de caridade, né? Então, acho que o resumo desse capítulo é bem isso mesmo, né? Eu acho que tudo vem ilustrar que a caridade é o caminho, né? E o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ver, e que não existe troca, não existe troca. Os maiores beneficiados de qualquer ato de caridade somos sempre nós mesmos. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios, né, da doutrina espírita, que ela deixa muito claro, né, que com a frase que através da caridade não há salvação, né? Não adianta nada eu aceitar Deus, eu acreditar em Jesus, eu achar lindos os ensinamentos dele, mas de certa forma não fazer nada, né? Eu vi uma palestra do Divaldo esses dias e ele fala assim, né, que enquanto a gente está tentando melhorar ou fazer algo legal, você pode errar, você vai errar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mas você está tentando. Agora, que valor tem o inútil que nem tentou algo, né? Então, assim, ele está ali parado, está tudo bonito, tudo belo, mas ele não desenvolve nada, né? Ele nem tenta, né? Então ele não tem mérito nenhum. Acho que foi muito bem colocado aí para você. E só complementando isso que você falou, né, de tentar fazer já é alguma coisa, mesmo que você às vezes não consiga. Eu sempre me soou muito estranho aquela frase de que de boa intenção o inferno tá cheio. Ficou muito mal, eu já falei isso pro Geraldo, já falei para algumas pessoas, eu era espírita e eu não sabia que eu era espírita mesmo antes de conhecer a doutrina. Porque aquilo me soava muito mal, mas eu tinha que acreditar, porque todo mundo falava que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Até que a gente começa a estudar a doutrina e a gente vê que não é verdade. Na verdade, de boa intenção é o céu que está cheio. Por quê? Porque o que vale é a intenção. Né? Não importa se a hora que você foi atirar numa pessoa, se você atirou e não acertou, para a lei dos homens, realmente, você não fez nada, né? Você vai ser ali, de repente, indiciado por tentativa e tudo bem, você não matou. Agora, para Deus, não importa se você é um bom atirador, se você é um mau atirador. O que importa é que você queria que aquilo acontecesse. Então é isso, assim, o que importa é a intenção. O que é que motiva a pessoa a fazer aquilo? O que é que motiva a pessoa a fazer a caridade? O que é que motiva a pessoa a fazer? Motivou, é sentimento bom, é sentimento do bem, pode ter certeza que a coisa lá em cima está caminhando. Não importa, se não deu certo, tudo bem, mas é isso, a gente tem que fazer, a gente tem que se movimentar para o universo poder ir ajudando a gente, conspirando a nosso favor, né? Alguma pergunta a mais aí, pessoal? Estou olhando o chat aí, vamos lá. Tem chat? Eu não olhei, acabei esquecendo de ver aqui. Chico, sempre uma bússola, mostrando o caminho. Pois é, exatamente.
exatamente, é o caminho mesmo. Geraldinho. Muita ajuda, né, pra gente poder entender aí algumas coisas, com certeza. Acho que é isso, né, Dé? Por hoje a gente pode fazer a nossa parte de caridade agora? Sim, vamos lá, vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar a nossa mente a Deus, ao nosso querido Mestre que nos governa aqui no planeta, que com tanto carinho criou, desenvolveu toda a natureza deste maravilhoso planeta que aqui vivemos. Vamos aquecer os nossos corações e pedir para que os amigos espirituais possam auxiliar. Vamos utilizar o próprio tema e mentalizar todos os médiuns que estão tanto no caminho certo quanto no caminho errado, utilizando da mediunidade de uma má forma. Que esses irmãos sejam iluminados, orientados, para se conduzirem da melhor forma, através do amor de Jesus, através da caridade pura, sem cobrar nada em troca. Vamos mentalizar também todos aqueles países que se encontram em guerras, que infelizmente ainda a necessidade do mal, o orgulho e o egoísmo se fazem presente. Vamos mentalizar os hospitais que ainda se encontram com muitas pessoas contaminadas pelo Covid, pedir que os amigos espirituais possam auxiliá-los e que também possam auxiliar aqueles que estão há 2 anos quase se propondo a auxiliar, trabalhar com muito carinho, com muito amor, sempre em prol do auxílio ao próximo. Vamos por fim também vibrar por todos aqueles que não se encontram psicologicamente bem, que precisem de auxílios mental, espiritual, por conta da pandemia ou por conta de qualquer outro problema, que os amigos espirituais possam levar essa linda energia que aqui estamos emanando para todos eles. Com essa luz maravilhosa chegando até nós, agradecemos ao nosso Pai querido, de infinita misericórdia, a Jesus, o nosso querido irmão, pelos ensinamentos, aos amigos espirituais, pelo preparo e pelas energias aqui recebidas, e aos nossos mentores, que diariamente são caridosos conosco, que tentam nos auxiliar, que possamos dar mais ouvidos a eles. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja.